pelo tempo de todos. Vamos dar início à sessão. Meu nome é Fábio Pereira, sou aqui da área técnica da Axion Distribuidora. E o tema de hoje é soluções para cidades inteligentes, né? O foco dessa apresentação, desse mini treinamento, que a gente pode dizer assim, demonstrar soluções que são aplicadas normalmente em projetos de cidades, tá? Tanto no que tange a parte de infraestrutura de comunicação, como, por exemplo, estrutura de rádios, estrutura de equipamentos GPON e EPON, tanto quanto na ponta final, na disponibilização do serviço. Então, uma estrutura de equipamentos Wi-Fi que pode ser instalado em escolas, em praças, câmeras de monitoramento, que também servem como um aporte ao serviço para uma cidade, e quais são os diferenciais aí que a gente consegue ter a respeito dessas soluções. Vamos lá. Primeiramente, quem é a Axion, né? A Axion é uma empresa especializada em distribuição na área de segurança network e estrutura wireless, né? Ela tem o foco na representatividade com seus canais de revenda, seus integradores e as suas revendas. Um fator importante é que a Axion ela não faz venda ao cliente final, né? Então, a Axion atua somente através dos seus distribuidores. Por isso, esse programa de treinamentos contínuos que a gente tem aí, visando fortalecê-los e demonstrar algumas soluções para vocês. Vamos lá. A Axon conta ainda com um centro de capacitação e desenvolvimento, onde a gente continuamente tem treinamentos. Esse treinamento hoje faz parte desse programa também, né? A gente costuma fazer com uma certa regularidade esses treinamentos mais rápidos, treinamentos web, para poder fomentar aí ideias, concepções de projeto. Vamos lá. Esse centro de capacitação, então, é o que eu dizer lá. A gente se preocupa constantemente nesse tipo de capacitação. A Axion, ela tem como premissa, da melhor forma que a gente consegue fazer aí, é, treinar suas revendas, seus integradores, para que a gente consiga ter aí um desenvolvimento de projetos bem efetivo. A nossa cobertura é em cobertura de âmbito nacional, a partir de um escritório aqui na cidade de São Paulo, né, na região da Barra Funda, e 2 centros de distribuição. Um centro de distribuição em Curitiba e outro centro de distribuição na cidade de Anápolis, em Goiás. Todo o suporte técnico de todos os produtos que a Axion dá é dado por ela mesma, né? A gente tem uma equipe que é preparada, e eu faço parte dessa equipe, voltada para o suporte técnico, pelo menos nível 1 e 2. O que for algo mais avançado, aí a gente acaba interagindo com o próprio fabricante, muitas vezes ele acaba tomando conta da situação, né? Um pouco das nossas soluções. A Axion, muitas vezes, ela é conhecida também, bastante conhecida no mercado de CFTV. No entanto, a gente tem um portfólio que bem complementa um ao outro, né? Então, não só a parte de CFTV, com câmeras IPs e analógica, mas também com a estrutura de rádios ponto a ponto, multiponto, switches para projetos de pequeno, médio e grande porte. Então, a gente consegue ter uma estrutura de produto na onde a gente consegue ir desde do core de rede com switches mais elevados aí, chegando a possibilidades de switch com 48 portas de 10 GB, mais 4 portas de 40 GB, até soluções de menor porte, com switches de 8 portas, com apenas 2 módulos SFP, gerenciável somente web.
Toda solução de telefonia, quando a gente fala de solução de telefonia, a gente está falando de gateways de voz e telefones IPs e headsets. Tá? Mais para frente um pouquinho eu vou mostrar quais são as marcas. Proteção de rede firewall. Quando a gente fala de proteção de rede, nós estamos falando de um firewall UTM acoplado a também uma solução de antivírus. Esse é o grande problema hoje. A gente consegue se defender muito das invasões externas, mas aquela invasão que é feita dada pelo próprio micro tem que ter um bom antivírus aí por trás. No que a gente está na parte de wireless, nós estamos falando de Wi-Fi especificamente, que são access points de alta densidade. Um deles nós vamos até falar a respeito hoje, na onde a gente consegue ter uma estrutura de produto bastante competitiva e que agrega bastante valor à solução. E finalmente a parte de terminação de fibra ótica, que além dos switches com capacidades aí somente de conexões em fibra ótica, a gente também atua na parte de GPON e EPON. E hoje eu vou falar um pouco dessa estrutura também de GPON e EPON. Quais são as marcas efetivamente, né? Então, quando a gente fala na área de telefonia, né, que envolve tanto os telefones IPs quanto os gateways, que são os famosos ATAs, ou mesmo gateways até para E1, a gente fala de duas marcas aqui no nosso portfólio. Primeiro, a AudioCodes, que é um fabricante israelense, conhecido bastante no mercado de telecom, principalmente nas soluções de Gateway Z1 para entroncamento de SIP, um PBX SIP, por exemplo, um Asterix, ou mesmo PBX, como soluções da Avaya ou da Cisco com a rede convencional, né? Isso partindo a partir até desde um ATA com duas portas de voz analógica, chegando a equipamentos com entroncamento aí de 63 E1s também. Dentro da solução também da AudioCodes, a gente também tem a opção de telefones IP. Depois, a IALink. A IALink é uma solução que tem dentro do seu portfólio tanto a estrutura de produtos de videoconferência, uma estrutura ponto a ponto e ponto multiponto, tanto quanto as soluções de audioconferência, e é uma mesa de audioconferência com algumas capacidades interessantes, né? A gente é um assunto para um outro dia aí. E os telefones IPs mais variados, desde o mais simples, com duas contas SIP, possibilidade de dois ramais, até chegando com telefones mais complexos, que tem telas aí de 7 polegadas touch, com câmera HD para fazer videochamada. É um portfólio bem completo. Para vocês terem ideia, a Yalink é o segundo maior fabricante de telefones IP no mundo. E a Axion hoje é o maior distribuidor dela aqui no Brasil. Então, o resultado disso é a gente ter uma quantidade de produtos bastante grande. Então, o resultado também é ter compras bastante grandes e preço bastante competitivo. Depois, duas soluções que uma delas nós vamos falar hoje. A Razicon. A Razicon atua bastante nessa linha de switches de core e terminações de fibra ótica. Hoje, especificamente, nós vamos falar da área da Razicon na parte de GPON e EPON. A QTEC, também um fabricante que também tem a sua linha na área de GPON e também na área de ADSL. A gente tem visto muitos projetos, aí, principalmente em condomínio, que de forma a aproveitar o cabeamento existente, a gente consegue ter soluções com bandas de transmissões maiores aí e levar tanto dados, telefone e imagem através de estrutura ADSL própria. Na linha de TI e network, a gente tinha falado anteriormente, a nossa solução de Firewall TM é a solução da Cyberon. A solução da Cyberon é bastante interessante porque ela não trata mais, ele é um firewall voltado para o mercado aí de SMB, né, e pequenas e médias empresas, e ela não trata mais, não é somente um firewall de aplicação, na onde eu bloqueava uma determinada porta ou na onde eu liberava uma determinada aplicação. Ele é um firewall que tem como característica a
a política de acesso ser feita baseada no usuário. Então, de acordo com o usuário é feita a estrutura. Então, vamos imaginar hipoteticamente, dentro de uma estrutura da empresa, a gente tem um departamento comercial, um departamento de marketing. O departamento de marketing normalmente tem acesso ao YouTube liberado constantemente. Então, só as pessoas que fazem parte daquela estrutura de marketing, ou mesmo até um gerente específico, tem acesso ao YouTube. A parte comercial já não. Porém, no entanto, a gente pode imaginar, como eu estava falando, que a política de acesso é feita baseada no usuário, a gente pode entender que, por exemplo, um gerente de área poderia ter acesso ao YouTube ou a qualquer que seja uma outra aplicação. Então, a estrutura do produto e a concepção do produto é sempre baseado no usuário. A gente nunca vai fazer essa replicação ou, na verdade, esse controle baseado simplesmente na aplicação ou na porta, né? O grande interessante na estrutura da Cyberon também, e diferente dos concorrentes aí da Cyberon, é que a parte de relatórios e estatística está toda embutida dentro do próprio produto. Não é necessário agentes externos que ficam analisando o tráfego para poder verificar quais foram as aplicações mais acessadas, o que o pessoal do marketing acessou, o que o pessoal do comercial acessou. Isso está embutido dentro do próprio produto. A Aerohive Networks é a nossa solução de conectividade sem fio. Vamos falar um pouquinho mais a respeito disso hoje também, com grande aplicação, principalmente em escolas. Edcore Networks é a nossa solução de switches de menor capacidade. Então, são switches aí que podem ser switches PoE, com a partir de 8 portas, chegando até 48 portas. A Edcore não tem uma atuação no nível de core de rede, né? Só no nível de distribuição e agregação. Tá? A F-Secure. A F-Secure é a nossa estrutura de antivírus, aquilo que eu estava falando um pouco mais no começo. Aliado à solução da Cyber, a, com a F-Secure você consegue ter uma solução de proteção de rede e dispositivos de fim a fim. Então, a gente consegue. Para vocês terem ideia, a F-Secure hoje é o que a gente usa que vem implantado dentro do nosso telefone celular, as operadoras colocam como antivírus. Então todo mundo aí que tem um smartphone hoje e pegou seu telefone diretamente, comprou seu telefone diretamente da operadora, você tem um antivírus embarcado e esse antivírus é a F-Secure. Na linha de segmento wireless, nós vamos falar um pouquinho hoje também. Uma delas é a Radwin. A Radwin é o maior fornecedor aí, o maior fabricante mundial de soluções de conectividade ponto a ponto e ponto multiponto em faixas de frequência chamadas não licenciadas, que são as faixas de frequência que normalmente a gente usa para os projetos aí de cidades, tá? Então, propicia uma qualidade de produto bem diferente e eu vou minuciar ele um pouquinho a mais na frente. A GoNet Systems é uma estrutura de access points, mas já voltados para áreas externas e de grande movimentação, como Desculpa, pessoal, voltou o som aí. Acho que o Eric acabou me mutando aí também. Vamos lá. Tava falando
para vocês a respeito da nossa área de segurança. Então a gente está falando de aí agora segurança física, né? Essa segurança física a gente trabalha basicamente aí com a estrutura de câmeras da Samsung. Então a Samsung é uma empresa que a gente nem precisa falar muito, né? Está dentro da estrutura mundial aí da Samsung, com um portfólio bastante grande de soluções analógicas e soluções IP, inclusive gravadores, né? Com certas inteligências, tem uma estrutura de produto bastante interessante. A área Convision, que no nosso portfólio vem complementar com produtos de câmeras panorâmicas, que são diferentes das câmeras fisheye, né, que a gente tem a lente panamórfica. Com a área Convision, a gente tem uma única câmera se comportando com uma visão de 180 ou 360 graus, como se fossem várias câmeras simultâneas. A ACT um fabricante tailandês, cujo qual a gente tem um portfólio bastante extenso de produtos, variando de câmeras de 1 megapixel até 10 megapixels, aí é uma solução somente IP. Possui também soluções aí para gravadores embarcados, né, para gravadores para unidades móveis, como as viaturas, carros, caminhões e ônibus, uma estrutura de produto bastante interessante. E o grande diferencial que a ACT tem também, além da sua estrutura que a gente vai falar um pouquinho hoje, como recursos de baixa luminosidade e velocidades de presets no PTZ, também a questão do custo. Então, a gente trabalha nessa linha de custo aí já numa competitividade bastante grande e a estrutura de registros de projeto também é bastante agressiva. A gente entende aqui na Axion que quando a gente consegue trabalhar um projeto de uma cidade, por exemplo, e que a gente precisa de competitividade, mantendo a qualidade da imagem, aliado com um registro de projeto bastante agressivo, essa marca a gente está falando da ACT, né? A XTS que complementa esse portfólio com uma linha de produtos também que inclui produtos analógicos, né, de câmeras analógicas e também soluções de NVR embarcados aí em veículos. A gente acaba colocando a Transition Networks dentro do nosso portfólio porque ela tem um complemento, principalmente para esses projetos aí de cidades, no que diz relação a suítes com maiores capacidades de nível industrial. Então, são suítes que são feitos para ficar em caixas externas na rua, cujo qual não tem ventilação, que suportam bastante temperaturas mais elevadas, possui uma linha bastante interessante de conversores de mídia e acredito eu que com um diferencial muito grande, acho que é difícil se ter isso dentro do mercado, somente grandes fabricantes têm isso, que é a garantia lifetime. E quando a gente fala de garantia lifetime na Transition, a gente fala dessa garantia não só enquanto o produto está disponível, né? Aquela história de o produto foi descontinuado, agora perdeu a garantia lifetime. Não, a Transition substitui o produto pelo produto que o substituiu, né? Então, se foi descontinuado uma certa marca e tem um produto aqui, uma certa linha de produto, e esse produto foi descontinuado, é reposto o produto novo, com toda a compatibilidade envolvida. Depois disso, a nossa linha de softwares de monitoramento. Então, a gente tem aí a Digiforte, o principal player do mercado brasileiro, aí, responsável por 80% do mercado brasileiro de VMS, de software de gravação, já bastante renomado. A gente também tem a estrutura dos produtos da Vanity, com as suas características bastante específicas. A Vanity tem uma solução que envolve principalmente análise de pessoas em ambientes e que pode criar mapas de circulação, por onde as pessoas mais circularam, quanto tempo essas pessoas ficaram paradas em um determinado local,
quando a gente tem esse tipo de necessidade, a gente está falando do software da Vantage. Depois a ISS tem uma estrutura de produto também bastante interessante com relação à análise de vídeo, né? Na onde, principalmente quando a gente estiver falando de contagem de veículos para rodovias e mesmo para cidades, ruas, a gente e também detecção facial, né, reconhecimento facial, a gente está falando aí do software da ISS, né, um software que tem bastante sinergia com isso. A gente também trabalha com a linha de produtos da Miracis. A Miracis é um desenvolvedor de software finlandês, tem uma estrutura bastante grande, bastante interessante, principalmente de apoio a soluções aqui no Brasil. A Miracis ela consegue fazer a operação assistida da instalação do software, seja ele em que localidade que for, e também consegue fazer o startup do software dentro do sistema. Então já configura as primeiras câmeras, já faz a otimização dessas câmeras dentro do sistema, tudo isso sem custos adicionais na hora que a gente está ao adquirir o software, né? O treinamento de certificação também é dado individualizado a partir do momento que é adquirido um software da Miracis em um projeto. O treinamento de certificação é dado dentro da própria Miracis sem custos adicionais e individualizado para aquela pessoa, para aquele integrador que adquiriu o software, né? Vamos lá, vamos aos produtos então que fazem parte aqui da nossa solução de hoje. Pessoal, aqueles que tiverem alguma dúvida, eu vou falando a apresentação aqui para a gente poder correr. Por favor, vão mandando as suas dúvidas no chat e assim que a gente for andando e aí a gente for pertinente ou ao final, eu vou respondendo todas essas dúvidas para vocês. Então, falando da estrutura da Radwin. A Radwin, então, é uma empresa israelense. Com isso, a gente acaba tendo uma confiança bastante grande na parte de segurança da estrutura de comunicação. Toda. Desculpa, pessoal, acho que acabou ficando mudo de novo, voltei, vou começar de novo, tá? Não percebi em que momento que parei de falar, hein? Então, a Radwin é uma empresa israelense, líder mundial aí nas soluções em frequências abaixo de 6 GHz. Essas frequências são as famosas frequências não licenciadas. Então, se a gente aplicar ao nosso mercado aqui, a gente vai estar falando de frequências de 4.9 GHz. Essa faixa de frequência de 4.9 GHz, ela, ela tem uma destinação bem clara que é segurança pública, então somente órgãos de segurança pública podem usar essa faixa de frequência, né? Também 5.4 e 5.8 GHz. Né? Então, os mercados que a Radwin atua hoje. A Radwin atua hoje em cidades digitais, principalmente. A gente tem bastante projetos aí. Eu posso citar alguns facilmente, como, por exemplo, a Polícia Militar do Distrito Federal, Polícia Militar de Minas Gerais, tem aqui também em São Paulo bastante coisa sendo feita, tem algumas prefeituras aí no interior do Paraná, no interior de Minas Gerais, a gente tem bastante projeto dentro da área de segurança pública e também dentro da área de sistemas de vídeo monitoramento privado, né? Então, a gente tem bastante coisa em condomínios, como os famosos alphavilles aí que a gente vê proliferar aí pelo Brasil afora. Os provedores de acesso também são grandes clientes, a gente vai ver no próximo slide aí que a gente tem bastante capacidade de transporte de banda, inclusive transporte de banda relacionado
com E1s também para a parte de telefonia, então os provedores de acesso têm usado bastante essa solução. Na área de transporte, com a nossa solução de mobilidade, a gente tem feito projetos bastante interessantes aí pelo mundo, até para metrôs, trens, até mesmo em mineradoras, onde você necessita de conectividade. Operadoras de telefonia móvel, como por exemplo a TIM, onde ela precisa instalar Airbus móveis aí, e dentro do mercado de utilities, que são as empresas de energia elétrica também. Vamos usar o próximo. Então, quais são as soluções da Radwin, né? O portfólio da Radwin é bastante simples. Ele é dividido aí basicamente em três produtos. A solução de conectividade ponto a ponto, bastante utilizadas para poder fazer backbone, bastante utilizada para poder fazer conectividade entre dois pontos. A gente vai ver essa questão da capacidade. O ponto multiponto, onde a Radwin é a única empresa no mercado que tem uma característica bastante interessante no multiponto, que é a garantia de entrega de banda para o CPE. Não depende do nível de sinal, não depende da conexão, é sempre garantida um determinado quantidade de banda. Isso dá algumas garantias de SLA. Ali na frente a gente vê. E a parte de mobilidade, que eu estava dizendo, onde a gente tem projetos de BRTs e VLTs, projetos de mobilidade dentro de mineradoras, projeto de mobilidade dentro de metrôs. O metrô de Moscou é composto aí aproximadamente por 60 linhas, né? E toda a conectividade desse metrô é feito a partir da solução da Radwin. E com isso eles conseguem, inclusive, disponibilizar o Wi-Fi de graça dentro da estrutura do metrô, né? E ele é todo subterrâneo. A área de planejamento de rede e de gerenciamento de rede vem acoplada à solução da Radwin. Então, a Radwin tem uma ferramenta para planejamento de rede que envolve, inclusive, a prospecção em multiponto. Então, a gente consegue determinar as áreas de cobertura do multiponto também. Alguns softwares de concorrentes da Radwin que tem por aí, elas só fazem a predição de sinal, elas só fazem a prospecção de sinal em comunicações ponto a ponto. Aqui a gente consegue determinar, inclusive, no multiponto também. E a plataforma de gerenciamento, né? É um software SNMP que tem todo um relatório estatístico também, que é possível gerenciar toda a plataforma. É claro que os rádios em si são todos SNMP, mas a Radwin também tem a sua própria solução, que é bastante interessante em termos de nível de relatório e disponibilidade de rede. Tem bastante relatório que mostram a disponibilidade da rede. Vamos entrando dentro do produto especificamente. A solução aí de ponto a ponto é conhecida como Radwin 2000. Né? A capacidade dela chega aí até a 750 megabits por segundo. Né? Isso, quando a gente fala, acho que um ponto que é importante a gente deixar bem claro, quando a gente fala de taxas de velocidade dentro da Radwin, é importante frisar que as taxas de velocidade dentro da rádio elas são taxas agregadas. Então, a partir do momento que eu preciso de um tráfego full duplex, eu pego essa taxa e divido por 2. No entanto, a solução da Radwin ela é uma solução que pode trabalhar de forma assimétrica. Então, eu posso pegar esses 750 MB, por exemplo, e desbalancear o meu enlace numa proporção de 92 para 8. Então vamos imaginar que eu uso mais uplink do que downlink, né? Eu consigo pegar esses 750 MB e colocar, por exemplo, 700 MB para uma direção e 50 para outra direção. 700 MB de uplink, 750 MB de downlink. É possível utilizar dessa forma toda a estrutura de produto. Por isso, quando a gente fala de 750 MB, a gente fala de taxa agregada. Tá? Eu falei que é bastante utilizado aí em operadoras, né?
a questão das operadoras é porque o equipamento tem transporte de possibilidade de transporte Ethernet e E1s. Então, chegando a uma capacidade aí de 16 E1s mais o tráfego de Ethernet. As distâncias que a gente pode atingir, então, olhando aqui para o lado direito, a gente consegue perceber a linha A, B, C, C+, e D+. Dentro da linha A, B, C, as distâncias podem chegar até 120 quilômetros, tá? Isso lembrando sempre com visada direta, então, onde eu consigo enxergar outro ponto. Nas linhas C+, e D+, a distância é limitada a 40 quilômetros. A parte de proteção e segurança, isso é nativo dentro do equipamento. Não é possível trabalhar com o equipamento da Radwin sem criptografia. Então, a proteção aí é sempre AES, com chave de 128 bits, sendo que a partir de um upgrade de software é possível, não upgrade de software, mas através da inserção de uma licença, trabalhar até com criptografia de um AES 256, por exemplo. Todos os rádios da Radwin, aí isso aplica-se também ao multiponto, eles são multibanda. Então, a gente consegue ter blocos de frequência distintos, né? Então, como uma faixa de 3 GHz, por exemplo, é um equipamento que flutua de 3.3 até 3.8 GHz. E na faixa de frequência de 5 GHz, a gente consegue lá em 4.9 até o final do 5.8. Isso configurável via software. Também é diferente aí de alguns concorrentes, onde você tem frequências fixas. Isso dá uma versatilidade bastante grande, principalmente quando se trabalha com níveis de interferências diferentes por localidade, né? Então, a gente, de repente, o 5.4 está mais livre numa região, o 5.8 no outro, e a gente consegue contrabalancear isso. O produto trabalha com OFDM, então, divisão por divisão de frequência ortogonal, né? Então, e MIMO, aí é quando a gente consegue um MIMO 2x2, múltiplo input, múltiplo output, isso que gera aquelas capacidades ali da ponta. É possível fazer configurações 1 mais 1 sem a necessidade de itens adicionais, como IDUs diferentes, isso só usando o próprio Power Injector do produto. A gente consegue estabelecer VLANs, QoS também. Falando das famílias de produto, dentro da família Radwin 2000, a gente tem uma subdivisão aí de 5 produtos, tá? O Radwin 2000 série A, B, C, C+, e D+. Sendo que na Radwin série A gente tem taxas de velocidade aí de 10 até 25 megabits, sendo que eu posso pular dessas taxas de velocidade aí através de chaves de software. No série B a gente tem as possibilidades de 50, 100 e até 200 MB também através de chave de software. O série C é nativo 200 MB, o C Plus nativo 250 e o D Plus nativo 750, tá? Então, nas famílias A e B aí eu consigo subir aí para taxas de velocidade superiores somente mudando, inserindo uma chave de licenciamento. Né? É importante que grande parte da família de produtos da Radwin já é fabricada no Brasil, então a gente consegue ter aí, para algumas famílias, consegue fazer a venda aí via BNDES. E claro, como não poderia deixar de ser, toda a família homologada pela Anatel. Na estrutura multiponto, que é o Radwin 5000, o Radwin 5000 ele tem aí capacidades de até 250 megabits por setor. De novo, essa taxa é uma taxa de velocidade agregada que eu consigo desbalancear essas taxas, tá? Então eu consigo usar meu 250 MB de forma inteligente. O produto trabalha numa estrutura de SLA garantido, então a partir do momento que eu distribuo, que eu defino a taxa de velocidade que o meu cliente vai ter, eu estou garantindo essa taxa de velocidade lá dentro do equipamento. Isso é feito de uma forma bastante simples. Esses 250 megas são divididos em slots de tempo, são 64 time slots, cada time slot tem por volta de
4 MB e eu alocar a banda para uma determinada unidade cliente, eu aloco esses time slots e essa alocação me garante a banda lá. No multiponto, as distâncias possíveis de chegar são por volta de 40 quilômetros, tá? E assim como o ponto a ponto, também trabalha em blocos de frequências distintos. Então, trabalho com equipamento multibanda aí de 4.9, 5.4 e 5.8. Criptografia e todos os produtos são IP67. Então, com a vedação IP67, esse equipamento pode ficar aí submerso até por 1 metro de água, que ele não para e ele não entra água dentro dele. Falando de taxas de velocidades. Então, as taxas de velocidade para as unidades remotas vão de 5 a 50 megas, sendo que de 5 até 50, o hardware base é de 5 mega, são divididos em taxas de velocidades a partir de upgrades. Então, o licenciamento eu posso adquirir inicialmente uma unidade remota de 5 mega e passar ela daqui a um tempo quando a demanda de tráfego aumente, eu posso passar isso para 25, por exemplo, inserindo uma chave. É claro que essa chave tem custo, ela é baseada no MAC address da unidade, mas também é possível ter esses upgrades. As estações radiobase não. As estações radiobase têm taxas de velocidade fixa entre 25, 50 e 250 megabits. Então, uma estação radiobase, ao ser adquirida com 25 MB, ela vai ser sempre 25 MB, de 50 também a mesma coisa. A Radwin lançou um produto novo que a gente está finalizando a homologação agora, que é o Radwin 5000 Jet. Esse produto ele tem uma diferença com relação à antena. Então, a estação radiobase utiliza o sistema de antenas inteligentes com beamform. Esse beamform dá um ganho para dentro do sistema em torno de 4 a 5 dB. Para quem está acostumado com RF, sabe que a partir de 3 dB a gente tem o dobro de potência recebida. Tá? E qual que é o segredo do equipamento? Essa aqui é a estação radiobase instalada, né? O que o equipamento faz? Lembra que eu falei um pouquinho atrás, a estação radiobase divide o tempo de transmissão dela de forma a garantir a taxa de velocidade para as unidades remotas. Com o Radwin 5000 Jet, além de garantir essa taxa, eu tenho o meu feixe de radiação direcionado para cada unidade remota no momento que ela vai transmitir para eles. E a vantagem disso é inserir esse ganho, então eu deixo de ser um painel setorial simplesmente e acabo me comportando como um rádio ponto a ponto, porém com uma única estação radiobase. E no momento dessa transmissão, que eu estou falando com uma determinada unidade remota, eu rejeito todas as interferências vindo dos outros pontos. A vantagem disso é poder trabalhar em campos de interferência com bastante ruído. Para quem é aqui de São Paulo, para quem é do Rio, a gente testou essa solução. A gente também, né? Alguns clientes nossos testaram essa solução dessa forma. E aqui em São Paulo, por exemplo, foi testado na Avenida Paulista, foi testado ali na região de Osasco, que é um campo de bastante interferência conhecido. No Rio de Janeiro foi testado na região do Mendanha. A gente está indo para um teste agora no Morro do Sumaré. E o comportamento do equipamento é muito, realmente muito bom. Ele realmente consegue se isolar de interferências, oferecendo maior ganho e oferecendo mais sinal nas unidades remotas. E mais sinal na unidade remota é maior integridade da banda que a gente consegue passar e é melhor confiabilidade. A gente aumenta mais a disponibilidade da conexão. Né? Falando agora um pouquinho da Razicom.
A Razicon aí tem produtos orientados aí a provedores de serviço e possui algumas certificações internacionais, como por exemplo as certificações do Metro Ethernet Forum e do Carrier Ethernet também. É uma empresa aí que já de longa data, desde 1999, e possui aproximadamente 2.500 funcionários espalhados pelo mundo, sendo que 2.000 desses funcionários são engenheiros de aplicação, pré-vendas e desenvolvimento. Então, a parte de técnica, de desenvolvimento, de suporte ao cliente é bastante atuante. Possui uma estrutura bastante interessante no Brasil, com engenheiros de pré-venda e engenheiros de aplicação para ajudar também nos startups, para ajudar também no desenvolvimento das soluções, para ajudar na ida até o cliente final e defender a solução. Aqui é só o escritório da Razicon em Beijing, na China, né? Então, estão bem localizados lá, um prédio bastante bonito. E quais são os produtos? Os produtos da Razicon, na verdade, são produtos que eles vão desde a linha de multiplexadores DWDM, multiplexadores óticos, até a linha de switches. Esses switches são switches para um nível mais de core também, que é aquilo que eu falei um pouquinho no começo. Tem switches aí com 48 portas de 10 GB e 4 portas de 40 GB, até switches de demarcação de borda com possibilidades de demarcação inteligente aí com QoS. O assunto nosso hoje, na verdade, é para aplicação em cidades. Então, nós vamos falar de GPON e EPON. Para que fique claro, acho que para pontuar, a grande diferença entre o GPON e o GPON e o EPON está nas taxas de velocidade que é possível distribuir. No GPON, a gente consegue ter aí até 2,5 GB de banda por porta GPON para downlink e 1,25 GB para uplink. No EPON, essa taxa já é simétrica, 1,25 de up e 1,25 de down. Qual que é a diferença entre o GPON e o EPON? O GPON ele é baseado na tecnologia ATM para poder fazer estruturação de quadros e envio de pacotes. E o EPON já é baseado em Ethernet. Tá? A gente vê que para soluções para aplicados, que é o tema de hoje, para as cidades, o EPON ele se torna muito mais eficiente porque você é muito mais transparente dentro da rede. E aí, na onde a gente não precisa de tanto downlink, normalmente a gente precisa mais de uplink, né? Então, a gente consegue entender que o EPON se torna uma solução mais barato e consegue viabilizar melhor os produtos. Na solução de GPON e EPON, a gente divide os produtos aí em duas categorias. Primeiro, a OLT. Essa OLT é o ponto de concentração, é o equipamento que vai estar lá junto da sua estrutura do core, junto do seu data center, junto do, do, da sua caixa de passagem, dependendo de como, dentro do seu CCO, dentro do data center de uma própria prefeitura, propriamente dito, né, é quem disponibiliza o serviço. E a ONT, ONU, são os equipamentos que vão no cliente. Ou é aquele que vai dentro da escola, é aquele que vai junto da câmera, é aquele que vai na praça, fazendo a conectividade da fibra ótica com o serviço propriamente dito. Né? E aí a gente tem algumas possibilidades dessas ONUs. A gente consegue ter ONUs aí, por exemplo, com interface wireless já, e também com uma ou duas portas, uma ou quatro portas gigabit. Tá? Vamos falar um pouco mais de características. A gente falar das OLTs, tá? Das OLTs elas têm algumas capacidades.
Essas capacidades são divididas quanto à distância, então a gente vê as distâncias aqui de transmissão chegam a 20 quilômetros e a quantidade de usuários simultâneos dentro de uma rede. Tá? Então, se a gente falar, por exemplo, desse primeiro modelo, que é um modelo mais enterprise de GPON, aqui nesse quadro, para vocês entenderem, o que está de laranja é GPON e o que está de verde é EPON. Tá? No produto mais avançado, com uma capacidade bastante grande, a gente tem aí até 14 slots de serviço, com uma capacidade de processamento de 2,56 tera, e com isso eu posso ter até 224 portas EPON, esse equipamento aqui atende as duas tecnologias, inclusive simultânea, ou até 112 portas GPON, com uma capacidade, se for EPON, de um split, né, de uma porta GPON, eu posso distribuir para até 64 usuários. Então, a partir de uma única porta EPON, eu consigo ter 64 ONUs, 64 pontos diferentes de atendimento. Isso em uma única fibra ótica só. A única coisa que eu faço é colocar splitter passivo a cada local que eu preciso atender. O que me dá, aí, em termos de capacidade geral de usuários dentro da rede, de 14.336 usuários simultâneos. Eu vejo que para soluções de cidade, a gente precisa de capacidades menores. Então, a gente pode usar uma das duas soluções, ou 5508 ou 5508 GP, na onde a gente tem aí um chassi com 1 U de altura, capacidade de ter 12 ou 8 portas, 12 portas EPON ou 8 portas GPON, uma capacidade aí, no caso do EPON, de ter até 768 pontos em cima de um único chassi, tá? E se a gente falar aqui do GPON, eu consigo ter capacidade de split de 1 para 128, mas porém limitado aqui às 8 portas. E ainda as interfaces de serviço. O que são as interfaces de serviço? É onde eu vou conectar lá meu acesso à internet, onde eu vou conectar meu servidor de gravação, onde eu vou conectar meus servidores de aplicação, de e-mail, então até 6 portas gigabit Ethernet. Aqui para frente mais algumas características, todos eles, e aí é uma característica bastante peculiar da Razicon, eu consigo fazer anel entre as unidades de concentração. E esse anel é baseado no protocolo G8032, o que me dá uma comutação máxima entre o anel de 50 milissegundos. Então, é suficiente para que a gente, por exemplo, num serviço de telefonia, não tenha a percepção da queda da ligação. A estrutura é completamente gerenciável, isso através de CLI, Telnet ou SNMP ou SSH, e é compatível aí com o NView, que é o software de gerenciamento da própria Razicon. Tá? Aqui, novamente, agora um pouco mais detalhado, a parte dos CPS, que é aquele que vai junto à câmera. Então, se a gente estiver falando em instalar uma câmera dentro de um condomínio, dentro de uma cidade, o modelo a se utilizar é o HT803, que ele tem uma porta gigabit. Tá? Se eu preciso de mais portas no local, eu consigo ter o HT403 com 4 portas fast. Se eu preciso de algo um pouco mais avançado, eu consigo ter produtos aí com 4 portas fast, 2 portas FXS para que eu consiga disponibilizar já duas linhas telefônicas dentro desse em forma analógica, aproveitando todo o legado que a gente tem na localidade, e uma portinha de RF que no caso pode ser utilizada aí também para um sistema de IPTV ou alguma outra nesse sentido. E uma unidade que já tem um pouco mais de complexidade, então ela vem com uma porta giga, 3 portas fast, 2 portas FXS,
uma porta USB que pode servir como print server, mais uma estrutura de um Wi-Fi indoor. Tá? E aí eu consigo disponibilizar já dentro daquela unidade um Wi-Fi em cima de um produto só. Não preciso ficar cascateando produtos para poder ter aí serviços diversos disponibilizados. Vou agora um pouquinho da estrutura de produtos de vídeo monitoramento, aqui engajado na parte de CFTV para cidades. Eu coloquei dois produtos específicos. A Axi aí é uma empresa fundada em 2013 e é um fornecedor de solução de vigilância IP fim a fim. Por que a gente diz fim a fim? Porque a gente acaba tendo a própria estrutura de software, o VMS, o software de gravação, ou até NVRs, em que já tem o software embarcado dentro das máquinas. A estrutura de câmeras, então, dos mais diversos tipos, câmeras de 1 até 10 megapixels, e toda a área de ferramentas que dão suporte ao VMS e à câmera. Toda essa estrutura de ferramentas, a gente está falando aí de cálculos de banda, a gente está falando aí de cálculos de storage, está falando de dimensionamento de lentes, para poder dar o suporte à estrutura de câmera e à estrutura de gravação. Onde que a Actio atua hoje? Em aeroportos, bancos, estações de óleo e gás, hotéis, com aplicações embarcadas dentro de veículos, na área residencial também, bastante forte, estações de trem e portos. E, claro, dentro de monitoramento de cidades aí também. Uma das câmeras que a gente entende para um projeto de cidade é a câmera E46. Essa câmera é uma câmera que normalmente vai instalada aí ou em cruzamentos, né, na onde eu preciso ter a visualização do cruzamento, ou entradas e saídas da cidade. Por que isso? Pela capacidade que essa câmera tem. Primeiro, é uma câmera de 3 megapixels, tá? Então a gente consegue ter uma resolução muito grande com essa câmera. Ela tem a funcionalidade de WDR. Essa funcionalidade de WDR, principalmente em entradas e saídas da cidade, ajuda com que o farol dos veículos não ofusque a leitura da imagem e, consequentemente, a leitura na placa. Ela tem proteção IP68, então a câmera é diretamente instalada sem a necessidade de caixas de proteção, sem a necessidade de lentes adicionais, ela já tem a proteção IP68, pode ficar instalada diretamente ao tempo. Uma outra característica importante que faz com que ela seja uma câmera que a gente indique para poder estar dentro ali na entrada e saída de cidade, é a alta sensibilidade que essa câmera tem para pouca luminosidade. Então, a câmera ela consegue manter a evidência da imagem colorida durante bastante tempo até fazer a ativação do sistema de infravermelho, que aí passa a ser já em preto e branco. A resultante disso é conseguir ter a evidência da placa do veículo, do condutor, do modelo do veículo e da cor dele. No preto e branco a gente perde muito dessas características, né? A gente já não consegue saber mais qual que é a cor do veículo, quem que era a pessoa que estava dentro. Mantendo essa sensibilidade bastante alta, a gente consegue manter essa evidência. A câmera ainda conta com LEDs de infravermelho com capacidade de iluminação a 30 metros. Tá? Então, a partir do momento que essa sensibilidade cai, que chega aí a 0 lux, a gente consegue manter até 30 metros uma iluminação através de infravermelho. É uma câmera anti-vandalismo, com certificação IK10. Então, não vai ser qualquer pessoa que vai conseguir ir lá e quebrar a câmera. A câmera também essa câmera a E46 ela é PoE, né, com consumo máximo de 10,7 watts.
o que deixa aí, muito facilmente ser colocado aí em qualquer switch PoE, né? Qualquer switch PoE vai conseguir alimentar essa câmera. Ainda possui um sistema de áudio bidirecional. A gente já viu alguns projetos de cidade a utilização do áudio bidirecional para que alguém, a partir do CCO, acoplado, claro, esse áudio a um sistema de alto-falante, poder dar um alerta para uma pessoa que está em uma situação de risco, que parou em um local errado, que está em cima de uma faixa de pedestre, ou até mesmo a gente tem alguns projetos de aviso contra inundações e desmoronamento, que a gente usa a estrutura da câmera, essa estrutura de áudio bidirecional com alto-falante para poder dar alertas para a população. Tem a possibilidade ainda de armazenamento local via cartão SD, então pode usar isso como redundância. Digamos que o sistema de comunicação falhou para a câmera, parou, no momento que ela está offline do CCO, do sistema de gravação dela, a gente consegue fazer essa gravação no sistema, no cartão SD e posteriormente recupera a imagem do próprio cartão SD. Ela possui entradas e saídas de alarme, então a gente pode acoplar aí isso a um sistema de IVA, um sistema de intrusão, ou até mesmo a uma sirene para alarme. E o importante é que a gente tenha garantia de 3 anos em cima do produto. E claro, é um VIF, então é possível trabalhar com qualquer VMS, qualquer sistema de gravação que atenda ao protocolo ONVIF. Tem um vídeo aqui demonstrativo dessa câmera para vocês. Deixa eu passar esse vídeo aqui para vocês terem ideia de como é a imagem dessa câmera. Aqui é um estacionamento nos Estados Unidos, né? Então dá para perceber claramente que o campo de visão da câmera é muito grande e que a qualidade da imagem de 3 megapixels traz um detalhamento de todo o ambiente, né? Isso é bastante importante para a área de cidades e monitoramento urbano aí. Uma das câmeras mais utilizadas aí em projetos de CFTV em cidades são as famosas câmeras PTZ, então aquelas com capacidade de punch, tilt e zoom. A nossa câmera que a gente mais indica para esses projetos é a I96, que tem aí uma possibilidade de ter até 2 megapixels de resolução, ou seja, resolução Full HD, né? Ela trabalha com um sistema de day-night com baixa luminidade, baixa sensibilidade à luz. Então, da mesma forma que a gente estava falando, a gente consegue manter a evidência aí durante bastante tempo de forma colorida. Tem o Extreme WDR, esse é um grande diferencial aí que a ACT tem, com um nível de relação sinal-ruído em torno de 145 dB. Algumas câmeras chegam no máximo a 120. Aqui a gente tem a possibilidade de ter até 45 dB, 145 dB. E isso gera como diferencial, por exemplo, quando a câmera está apontada para e tem o sol ao fundo. Com essa relação de sinal-ruído aí de 145 dB, a gente consegue manter a qualidade da imagem, a definição da imagem com relação a essa alta iluminação. Proteção IP67, né, como não poderia deixar de ser para uma câmera que vai instalado na rua, acho que a vedação IP67, proteção IP67 é o mínimo que uma câmera precisa ter para estar instalada na rua. Não está aqui no slide, mas essa câmera é uma câmera que suporta aí até aproximadamente 60 graus de temperatura, para ficar em ambientes bastante agressivos aí. Também é uma câmera anti-vandalismo com certificação IK10, possui um zoom óptico de 30 vezes aí, e um zoom digital na própria câmera de mais 16, 4 entradas e 2 saídas para alarme. Essas saídas de alarme, assim como na outra, são contatos secos, né? Normalmente aberto, normalmente fechado. E aí a gente usa da forma
que mais nos convém. Pode colocar isso numa cerca, numa sirene, abrimento e fechamento de porta, consegue colocar isso num lastro indutivo, por exemplo, numa via. Então, a pessoa, ao passar pelo lastro numa determinada velocidade, a câmera consegue acionar um PTZ para poder, um PTZ não, desculpa, um preset para poder ver que momento que esse veículo passou, que veículo que é esse, né? Também tem a condição do áudio bidirecional, tem uma funcionalidade bastante importante para sistema de monitoramento de cidades ou de grandes ambientes, que é o defogging, que é a capacidade que a câmera tem de eliminar o nevoeiro, né? Principalmente nessa época do ano aqui, que tem bastante variação de temperatura e que a gente acaba tendo situações de nevoeiro, principalmente no meio da madrugada e no início da manhã. A câmera ela consegue enxergar através desse nevoeiro, fazendo controles de imagem. Então, a gente consegue, mesmo em situações de nevoeiro, para uma estrada, por exemplo, manter a qualidade da imagem e manter a definição dessa imagem. E também, como a maioria dos produtos da ACT, a gente tem aí 3 anos de garantia e obedece o protocolo ONVIF. Tem um vídeo aqui para vocês verem essas condições, principalmente a baixa sensibilidade à luz, né? Então aqui é no momento que a câmera está em um ambiente de maior luminosidade, né? Um grande diferencial aí da ACT também é essas velocidades entre as transições dos presets de 360 graus em 1 segundo, que a gente consegue trabalhar com essa câmera, né? Então eu dei uma aceleradinha no vídeo aqui só para a gente não perder muito tempo. E aí a condição de pouca luminosidade. Então é fácil da gente observar que a gente mantém a qualidade da imagem mesmo no período da noite, né? A gente não tem uma imagem muito escura, a gente também consegue ter aí uma condição de evidências bastante grande, né? A gente tem variações de luz também, várias luzes aí do próprio poste, dos veículos, nada disso ofusca a imagem da câmera. Então, é uma das câmeras que a gente acaba colocando dentro do portfólio, que tem bastante essa condição de trabalho à noite, que é bastante funcional em um projeto de cidade, por exemplo. A Aerohive Networks, eu falei para vocês que é a estrutura nossa de conectividade sem fio. Acho que o interessante é também esse discurso que eu estou aplicando para vocês. Antes de ver que eu, no momento nenhum, falei que são access points, eu falei que são produtos de conectividade sem fio. A Aerohive tem uma estrutura de produto na onde ela consegue fazer a conectividade dos usuários através da rede sem fio, também baseada no tipo de conexão do cliente. Então, a gente, a partir da estrutura do próprio Access Point, né, do próprio AP, a gente consegue fazer o controle dos usuários. A estrutura de produto da Aerohive, ela trabalha com compartilhamento ou com distribuição de processamento. Então, a gente consegue ter uma densidade de equipamentos bastante grande, digamos, numa escola, num campus de uma universidade, sem a necessidade de controladores adicionais. Por quê? Porque os access points, eles compartilham o processamento de controle de toda a infraestrutura Wi-Fi de forma inteligente, sem a necessidade de um controlador. Com o controlador, a gente ficaria muito limitado à quantidade de equipamentos que esse controlador pode ter, com a quantidade de usuários que ele vai ter. Na Aerohive, por não ter esse controlador, por ele compartilhar as funções do controlador entre os próprios access points,
a gente consegue ter um crescimento muito fácil, então é só inserir mais um access point e ele faz parte do nicho ali da colmeia, de distribuição de processamento, e com isso a gente consegue ter bastante usuários dentro da rede com controle. Então, para vocês terem ideia do que seria, e isso é uma função que normalmente está presente dentro do controlador, um access point consegue enxergar quantos usuários tem conectados ao outro, perceber que ele tem nível de sinal para esses usuários também, e para que não sobrecarregue o primeiro access point, ele faz com que esses clientes automaticamente migrem para o que está com menor índice de conectividade. Dessa forma, consegue manter a qualidade do sinal. O gerenciamento de toda a solução da Aerohive, ela pode estar baseada na nuvem, tá? Então, eu consigo, a partir de um único ponto, verificar as minhas diversas instalações nos pontos mais distintos. Vamos dizer que isso é uma escola, por exemplo, e que eu tenho várias escolas dentro da minha rede. A partir de qualquer lugar na nuvem, eu consigo gerenciar esses access points. Não quer dizer que eu não possa ter uma estrutura de gerenciamento centralizada própria, dentro do meu data center, vamos dizer, a minha própria nuvem. Sim, isso é possível. Mas também tem a opção de aquisição desse gerenciamento como serviço. Aqui a visibilidade das aplicações. Acho que isso é o que dá mais suporte ao produto da Aerohive, né? A partir do sistema de monitoramento, eu consigo saber, de acordo com o usuário e de acordo com o dispositivo, qual que é o perfil de tráfego dentro dele, para o sistema. Então, eu posso ver que, olha, aqui embaixo tem os 20 usuários que mais usam a rede. Então, o David tem lá um tráfego de quase 1 GB. Se eu clicar no David, eu consigo verificar quais são as aplicações que ele mais acessou. Então, vamos dizer que foi o iTunes, está fazendo o download de música, acessa mais o Gmail e assim por diante. A solução ela é inteligente ao ponto de, numa rede guest, uma rede de aberta, saber qual que é o tipo de dispositivo utilizado, então se é um iPhone, se é um Motorola, qual que é o iOS que está carregado dentro daquele equipamento e qual que foi o maior uso de rede desse dispositivo. Com isso, dentro de um campus de uma universidade, por exemplo, dentro de uma escola, eu consigo também barrar algumas aplicações. Falo assim, olha, eu não quero que determinados dispositivos ou determinados usuários acessem, façam o Apple Update, porque o Apple Update me consome muita banda de rede. Ou, não quero atualizações no Android para nenhum dispositivo aqui dentro. Eu consigo fazer o bloqueio dessas aplicações baseadas no perfil de tráfego do usuário. A Aerohive tem um software bastante interessante que é de auxílio principalmente à área de educação, chamada TeacherView. O TeacherView é uma facilidade que a gente tem dentro dos Access Points de que um determinado usuário, elencado como usuário master, através da própria rede sem fio, pode compartilhar a tela do seu dispositivo. Então, um professor chega dentro da sala de aula, todos os alunos têm tablets, por exemplo. Através da função TeacherView, ele consegue compartilhar a tela dele diretamente com todo mundo que estiver conectado naquele Access Point. Isso pode ir até um pouco mais além, digamos que é uma aula mais interativa, que eu tenho acesso à internet e tudo mais. O próprio professor, com um simples clique, ele consegue manter a conectividade dos alunos no que diz a respeito ao compartilhamento da tela e a recepção dos eventos ou de qualquer coisa que ele esteja apresentando, mas cortar a internet deles para poder fazer uma prova, por exemplo. Essa funcionalidade é bastante utilizada e já está sendo aplicada aqui no Brasil, na prefeitura lá, nas escolas municipais do município de Ponta Grossa, no Paraná.
eles utilizam bastante esse recurso, eles têm um programa de um computador por aluno lá também, então eles fazem bastante desse serviço de interação. Isso elimina, por exemplo, a necessidade de uma lousa digital. Se a gente pensar em alguns colégios ou se a gente pensar em faculdades que tenham esse tipo de aplicação. Então, o AeroHive é bastante versátil para esse ponto. No mercado, no nível mais avançado, por exemplo, para gerenciamento de grandes ambientes, digamos que vai ter um evento na prefeitura, por exemplo, a gente consegue determinar também, mesmo que os dispositivos não se conectem na rede, só estando com o Wi-Fi habilitado, por onde as pessoas mais circularam. Então, não precisa somente que o telefone, que o notebook, que o tablet esteja com o Wi-Fi dele habilitado, para que o AeroHive monte um mapa por onde as pessoas mais circularam. E isso dá uma precisão aí por volta de 2 a 3 metros, porque ele calcula o tempo de propagação entre o access point e o usuário, e com uma setorização que ele tem interna, ele consegue saber a região que aquele usuário pode estar também. Então, é uma outra aplicação. Se a gente olhar isso para dentro do mercado corporativo, seria uma aplicação para shopping, por exemplo. Uma outra coisa que é possível fazer também com a solução da AeroHive é mandar mensagem para os usuários, mesmo que eles não estejam conectados na solução. Só estando com o Wi-Fi habilitado, eu consigo mandar uma propaganda, consigo mandar uma mensagem de uma oferta, ou eu consigo mandar uma mensagem de volta da hora do intervalo, se a gente trazer isso para o mundo no mundo de educação, né? Então, como é que fica isso tudo junto, né? A gente aqui na Axion entende que todas essas soluções, seja ela a infraestrutura de comunicação através do sistema de rádios, seja ela a estrutura de GPON através de fibra óticas, dão suporte para equipamentos instalados de Wi-Fi em hotspots públicos, a sistemas de vídeo monitoramento, as soluções de telefonia IP para os ambientes, para o circuito de CFTV também. Se a gente precisa de transmissão de dados em movimento, com a solução da Radwin é possível. Como curiosidade, por exemplo, a gente, na Polícia Militar do Distrito Federal, a gente tem uma solução nômade, na onde eles têm lá um caminhão, que é uma estação de monitoramento, e ao parar no evento, isso foi usado bastante na Copa do Mundo, eles chegavam lá no FIFA Fan Fest, por exemplo, paravam esse caminhão, através da infraestrutura de rádio, eles se conectavam à rede e tinham acesso a todas as câmeras da região, mais uma câmera que ele subia no mastro e mandava essas imagens dele também lá para dentro do CCO. Então, o monitoramento de todo o evento era feito através dessa solução. Com o complemento de solução de transmissão de dados eficiente, de grande capacidade, com o sistema de telefonia, com o sistema de redes Wi-Fi inteligentes para grandes densidades e com o sistema de CFTV, a gente entende que a gente pode ter uma solução bastante completa aí de fim a fim, que pode vir a agregar bastante aí e deixar as cidades mais inteligentes no que tange segurança pública e conectividade. Bom, pessoal, depois a gente encerra por aqui. Depois a gente, terminando a sessão, a gente vai pegar a gravação dessa sessão e enviar para vocês o link por e-mail. Dentro do canal da Axion no YouTube tem bastante dessas imagens que eu mostrei para vocês, exemplos de aplicação, alguns releases de produtos. Acompanhe-nos nas nossas redes sociais, que a gente está sempre fazendo a divulgação de novos treinamentos, de novos produtos e até promoções aí. Agora a gente está com até uma promoção bastante interessante na linha de switch. Aqueles que quiserem, a gente pode nos informar, a gente manda por e-mail, uma promoção bastante agressiva, mantendo o dólar aí
de algum tempo atrás. E eu fico à disposição. Aqui estão meus contatos, meu e-mail. Assim que precisem de algum projeto, especificação de produto, alguma dúvida, eu estou à disposição também. Vou ficar mais um tempo aqui no chat para aqueles que tiverem alguma questão e já vou respondendo aqui ou qualquer coisa me envie um e-mail que prontamente eu respondo a todos. Muito obrigado pelo tempo, tenham um bom dia.